No capítulo 18 de Jeremias, né? No capítulo 18 de Jeremias vai falar do oleiro, tá certo? Jeremias está já desde o capítulo 1 falando, né, o povo de Israel, né, acusando o pecado deles, né, falando que eles estavam em adultério, em prostituição, que eles precisavam voltar para Deus, que eles precisavam parar de praticar maldade para voltar para Deus, etc, etc, etc. Só que o povo nunca quis dar ouvido para Jeremias, né, e nem para os outros profetas, né. O povo sempre era contra as palavras de Jeremias. E aí, um belo dia, Deus disse para Jeremias: Jeremias, vai até a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as minhas mensagens, né? Então Jeremias vai até a casa do oleiro, desce até a casa do oleiro, e ele chega lá, ele vê um homem trabalhando, né, com um vaso, né, com barro, primeiramente falando, né? Tem o equipamento lá, claro, a roda, né, que fica girando aquele equipamento, fica rodando, girando, girando, girando. Mas também ele tinha a matéria-prima nas suas mãos, que era o barro, entende? Todo vaso, panela, tudo botija, cumbuca, tudo quanto é tipo de vasilhas, né, vasilhames, eram feitos com barro, né? Muitos deles, né? Inclusive até hoje não existe, né? A gente vê por aí. E então o oleiro estava trabalhando com um vaso lá, né? Só que aquele vaso que o oleiro estava trabalhando, o importante entender é que era um vaso que já tinha sido feito há muito tempo, né? E ele estava só dando um reparozinho, tentando ajeitar aquele vaso, porque aquele vaso era um vaso que não estava obedecendo o oleiro, entende? Aqui, não estava ficando como o oleiro queria que ficasse. E de repente o objeto, o vaso de barro que estava na mão do oleiro, caiu e se quebrou. Porque se fosse barro mole, presta atenção, se fosse barro mole, que ele estava fazendo um vaso novo, um objeto novo do barro, o barro quando cai no chão ele não quebra, entende? Ele cai de prasta, né? Uma massa unificada, entende? Não faz sentido o barro mole cair no chão e quebrar. Quebrou porque era um vaso antigo, já tinha feito há muito tempo. O oleiro já tinha feito aquele vaso. E aquele vaso caiu no chão. Quando aquele vaso caiu no chão, se espedaçou, foi caco para tudo quanto é lado, né? E aí a palavra vai dizer que o oleiro se abaixou, ajuntou toda aquela pedaceira de caco, todo aquele material esparramado, voltou à origem, todo o processo para você transformar um vaso, um objeto, né? Fazer um vaso de acordo com você quer. Mas ele teve que fazer o quê? Amolecer de novo aquele barro que já tinha sido feito todo o trabalho naquele vaso, né? Entende? E aí veio a mensagem para o profeta: olha, Jeremias, eu não posso fazer desse mesmo barro outro vaso para o meu uso. E ele fez uma aplicação para a casa de Israel, né? Para as 12 tribos que estavam em desobediência. Eu vou fazer do mesmo barro, né, um vaso para mim poder usar, porque eu quero usar esse vaso. Mas por enquanto não está ficando do jeito que eu quero, né? E o verso 18, olha o que o verso 18 vai dizer. Deixa eu ler aqui para vocês. Na verdade, é a resposta do povo com relação a essa mensagem de Jeremias, né? Deus deu a mensagem para Jeremias através do vaso, do oleiro, todo aquele objeto, transformou aquilo em algo espiritual. O profeta foi até o povo e entregou a mensagem, né? Falou que eles precisavam se arrepender, que eles tinham que se tornar aquilo que Deus tinha formado eles, né? Porque o vaso é a casa de Israel. E a casa de Israel foi formada muito tempo antes de Jeremias nascer. Já existia, entende? Por isso que o vaso estava trabalhando, o oleiro estava trabalhando num vaso que já existia, era um vaso que já tinha sido feito, mas que não estava agradável ao uso do oleiro, entende? De repente nem caiu, de repente o oleiro pegou e jogou no chão mesmo para quebrar mesmo, falou, vou despedaçar e vou fazer de novo, né? Do meu gosto, né? E foi o que aconteceu. 18, né? Então disseram: vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há ele não para de falar da lei ao sacerdote e nem o conselho do sábio. Ele não para de fazer isso, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos matar Jeremias, né? Vamos cortar sua língua e atendamos a nenhuma, e não vamos ouvir a nenhuma de suas palavras, né? Então, dependendo da tradução que você lê, você vai ver que o pessoal queria matar Jeremias. Vamos matar Jeremias para que ele não fale mais dessas mensagens, dessas palavras contra nós, né? Porque essas palavras nos denunciam, né? E ninguém gosta de ser repreendido por conta do pecado, né? Então Jeremias repreendeu eles, né, com essa mensagem do oleiro. E eles falaram: vamos matar Jeremias para ele parar de falar disso. Ele não para de falar para o sacerdote, ele não para de entregar a lei para os sábios, ele não para de falar dessa mensagem. Vamos matar Jeremias, vamos cortar a língua dele. Vamos cessar esse falar de Jeremias, essa falácia.
Por que eu li esse verso aqui? Porque é exatamente isso que acontece com essa mensagem que a gente está tentando ministrar aqui, né? Uma mensagem desprezível. As pessoas não querem ouvir, né? E só vai acordar pouquíssimas pessoas. Só pouquíssimas pessoas vão dar ouvido para essa mensagem, né? E o interessante é que ele está falando do vaso, né? Que foi feito e depois precisou ser quebrado para de novo ser feito um novo vaso, né? Então existe uma linha do tempo nessa mensagem, né? Então quando você olha para Zacarias no capítulo 11, você vai ver que Zacarias está falando que tinha uma vara chamada graça, que é a casa de Israel, 10 tribos. E uma outra vara que se chamava união, que é a casa de Judá. E o profeta lá vai dizer que ele quebrou as duas varas, né? Quebrou as duas varas, né? Claro, e depois que quebrou as duas varas, né? Ele falou que iria fazer uma obra para restaurar aquelas varas, né? Para trazer elas de volta. E eles pagaram um salário para o profeta de 30 moedas de prata. Fazendo a gente olhar lá para a época de Jesus, né? Quando Judas, né? Entregou Jesus por 30 moedas de prata, né? Entende? E aí a profecia lá de Zacarias 11 vai dizer que Deus fala para o profeta: pega esse grande valor, né? Esse magnífico preço que eles me avaliaram a minha obra, vai lá e leva até a casa do oleiro, né? Vai lá e leva até a casa do oleiro. Então Jeremias está entrando numa sequência com a mensagem, entende? Mas o vaso já tinha sido quebrado ou profetizado por Zacarias. Aí Jeremias vai lá e vê a hora em que o vaso é quebrado. O vaso já existia, ele foi quebrado. E agora ele precisa ser ajuntado. Para juntar todos esses cacos de barro, né? Para fazer um novo vaso, mas com o mesmo barro, entende? Ou seja, o barro ali aplica para o Israel da carne, ou Israel da época, né? Eu quero fazer deste mesmo barro um vaso de honra para mim, entende? É que a mensagem que o profeta está falando, é que Deus quer que a gente entenda, né? Deus não está mudando o barro, entende? Por exemplo, vamos falar aqui de Israel da carne, né? Que Israel sanguíneo mesmo, né? E aí nós somos gentios, nós não tem nada a ver com Israel, né? Nós somos outro sangue, vamos falar assim, né? E Deus não está falando lá na profecia: olha, eu vou quebrar esse vaso, que é o Israel da carne sanguínea, e vou fazer um outro Israel para mim, né? Com outro barro ou com outro tipo de material para que esse vaso me honre. Ele não está falando isso, falando que ele vai fazer do mesmo barro, entende? Do mesmo barro eu vou formar um vaso de honra para mim, né? Então você veja só, presta atenção, Zacarias profetiza que ia quebrar. Quando quebrasse eles iam dar um preço muito valioso, né? 30 moedas de pratas. Pega esse valor e joga na casa do oleiro. A casa do oleiro é Jeremias 18, onde Jeremias recebe essa mensagem, ou ela encaixa com a outra profecia, né? Ele viu que quebrou, agora precisa ser feito, né? E essa obra de restaurar o barro, né, aponta para a crucificação de Cristo. É Cristo quem faz isso, né, por meio da morte e ressurreição dele, né? Ele morre, ressuscita e começa a fazer um trabalho agora. Para você entender a mensagem por completa, né? Ou a sequência dessa mensagem, olha só o que Paulo entendeu sobre isso. Somando Zacarias e somando Jeremias 18, né? E outras profecias, claro, não tem como negar, né? Romanos capítulo 9, né? A partir do 20. Olha só o que Paulo está falando ali, ó. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Verso 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Da onde você acha que Paulo está tirando essa mensagem, esse texto aqui? Não está tirando lá de Jeremias? Quem que é o oleiro? É o Senhor Deus, não é? Quem que é a massa? Quem que é o barro? É a casa de Israel, né? Ou não tem o oleiro, que é o Senhor Deus, direito sobre a massa para fazer do mesmo barro, do mesmo Israel carnal da época, para fazer um vaso de honra e outro para desonra, né? Por que ele está falando que um vaso é para honra e outro vaso é para desonra? Porque as duas casas lá em Isaías capítulo 8, Deus vai dizer que duas casas vão tropeçar na pedra de tropeço, vão se tornar vaso de desonra, né? Tropeçou em Cristo, negou ele, não aceitou ele, se tornou vaso de desonra, vaso de ira, né? Entende?
E é um povo que são inimigos do evangelho, né? Mas amado por Deus. Mas no mesmo contexto que falando que duas casas vão tropeçar, mas tem duas casas também no mesmo sentido que vão vão ver, como é que diz? Eu vou citar o verso para você entender o que eu quero dizer. Isaías 8, verso 14. Ele vos será por santuário para as duas casas de Israel, mas será pedra de tropeço, rocha de ofensa, laço e armadilha para os moradores de Jerusalém. Ou seja, ele vai ser um santuário para quem não tropeçar, entende? Lá no capítulo 37 de Ezequiel, tanto Ezequiel quanto outros profetas, vai dizer que ele se tornaria um santuário no meio deles, né? E essa aplicação de Deus ter um santuário no meio de Israel, é Jesus, depois que ele ressuscita, envia o Espírito Santo, e ele se torna um santuário espiritual no meio da terra. Quem recebe ele é um santuário, entende? Entra para esse santuário, né? Faz parte desse santuário e se torna um vaso de honra, porque aceitou Jesus. Mas se nega Jesus, não vai perceber o santuário, não faz parte do santuário, mas vai ser um vaso de ira, um vaso de desonra para Deus, entende? Assim como tem o Israel espiritual, tem o Israel da carne. Assim como tem o vaso de honra, tem o vaso de desonra, que Paulo está citando aqui. Verso 22. Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, que são os que iam tropeçar. Ele suportou, ele permitiu, né? Ele poderia ter deixado todos eles serem consumidos, como Isaías fala. Se Deus não tivesse misericórdia de nós já teríamos se tornado como Sodoma e Gomorra, ou tivesse sido consumidos mesmo, né? Mas Deus suportou, mesmo sabendo que eles tropeçariam, que eles negariam o Messias. Deus permite, por sua longanimidade, para que eles existam e fiquem até um tempo onde Deus vai trabalhar com eles, né? A gente sabe que aponta para a última semana. Verso 23, né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, no caso, é os vasos de honra. Nós que fazemos parte do santuário, que estamos em Cristo Jesus, né? Recebemos a Cristo, entende? 24. Aos quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está fazendo uma pergunta, né? Ou seja, ele chamou uma galera dos judeus e chamou uma galera dos gentios para fazer parte, né, desses vasos de honra. E judeus e gentios, está falando das duas casas, entende? Casa de Judá é os judeus, casa de Israel é os gentios, entende? Porque a casa de Israel se misturou no meio das nações, se misturou com os gentios, não tem como mais se desligar eles, entende? Não tem como mais separar o que é Israel e o que é gentio, Reino do Norte. 25, melhor dizendo. Assim como também dizem Oséias, chamarei meu povo que não era meu povo, e amada que não era amada, né? E Oséias tem uma mensagem linda lá nesse contexto que Paulo está falando aqui, das duas casas, né? E no lugar onde foi dito, né? Vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo, né? Na época de Oséias foi profetizado que eles não são povo, né? Vocês agora não são meu povo, né? Tô dando carta de divórcio, tô mandando embora, não quero nem saber mais de vocês. Mas no futuro, quando o Messias chegar, quando o Cristo voltar, chegar, ele vai trazer a mensagem, né? E vocês vão voltar para mim. Então lá no futuro vocês vão ser meu povo, o povo do Deus vivo, né? 27. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel se torne como a areia do mar, somente o remanescente que será salvo. É o que eu falei um pouco atrás antes, né? Eles se multiplicariam como os areias na praia do mar, mas apenas um remanescente seria salvo, apenas 10%. Apenas o dízimo, né? Apenas o dízimo seria salvo, 10% da totalidade. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. 29. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teria nos tornado como Sodoma e Gomorra. 30. Que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-las? Todavia, aqui decorre da fé. E Israel, que buscava a sua lei pela justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. 33. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Ele já fez um resumo do que eu falei antes, né? Quando é que ele colocou a pedra em Sião? Lá na edificação de Esdras e Neemias, né? Naquela época lá, né? Foi colocado fundamento, na verdade, né? Só que a pedra já está há muito tempo atuando antes, né? Mas foi estabelecida lá na época de Esdras e Neemias.
E quando foi colocada, ela se tornaria pedra de tropeço para os edificadores, né? E quem que edificou? A casa de Judá, né? Mas lá foi profetizado que o reino do norte, a casa de Israel, no futuro ajudaria a edificar, que aponta para essa época, né? E como entender isso, né? Tem uma frase que se repete muito nos profetas e as pessoas não entendem o que os profetas estão querendo dizer quando Deus fala que vai tirar eles do meio das nações e trazer eles para sua própria terra, né? Tem um cumprimento literal para aplicar essa mensagem, né? Para entender essa mensagem, que na última semana do cumprimento escatológico da profecia de Daniel, Deus realmente vai fazer com que o remanescente, o restante de Israel da carne, voltem para sua terra de Israel, ali onde é Israel hoje, né? Mas eles não estão lá ainda, né? Vão voltar, né? O remanescente da carne, né? O pessoal que negou a Cristo, mas Deus vai preservar um restinho ali. Ele não vai deixar eles serem destruídos de todo, entende? Até para cumprir algumas profecias do passado com os patriarcas, né? Com a descendência deles. Mas no mesmo instante que Deus está falando que vai os trazer para sua própria terra, tem uma aplicação para o Israel espiritual. Por exemplo, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, Gideão, Abel, Noé, o pessoal que viveu na antiga aliança, que agradou a Deus, também, né, fazem parte dessa terra, né? Pedro, lá no Novo Testamento, ele não fala que nós aguardamos um novo céu e nova terra. Essa nova terra é Nova Canaã, né? É a Canaã celestial. Então, nessa história de 2000 anos de evangelho, quando um gentil se converta a Deus, é o mesmo que o reino do norte estivesse voltando para Deus, entende? Estão voltando para sua própria terra, porque é a terra que aplica para Cristo. Nós já fazemos parte da Nova Canaã, da Nova Jerusalém, só que nós não estamos lá ainda, entende? Porque precisa um restante entrar. Outras pessoas ainda vão entrar. Pode ser que a gente morra e a geração do futuro veja o cumprimento literal disso, né? Ou seja, numa história de 2000 anos, sempre vai ter pessoas voltando para sua própria terra, que é uma aplicação espiritual, Nova Canaã, novos céus e nova terra, porque aceitou a Cristo, vai dormir, né? Vai fechar os olhos, mas depois vai ressuscitar, entende? Moisés, Abraão, todos eles vão ressuscitar e vão entrar junto com a gente nessa nova terra, entende? Voltamos para a terra, mas não aquela terra de Israel, né? Porque o sacerdócio é diferente, é um sacerdócio celestial, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdócio segundo a ordem de Arão ou de Zadok já são inferiores, né? Aplica-se para um sacerdócio terreno, onde eles vão estar em Israel. Por isso que Deus vai preservar um restante, um remanescente de Israel da carne, para que quando ele voltar, ele estabeleçam eles lá na sua própria terra, como fala as profecias, né? Aí vai ter de novo repartição de terra, né? Vai colocar as 12 tribos, vai nomear ali e tal, entende? Vai ter um reino na terra com 12 tribos, mas um sacerdócio inferior. E o sacerdócio superior, que refere-se a novos céus e nova terra, ordem de Melquisedeque, nação santa, povo eleito, que é a igreja, incluindo Moisés, Davi, Abraão, Isaías, todos os profetas, vão estar num sacerdócio superior, nessa nova terra, que lá no passado eles voltaram para Deus, entende? Então essa frase, eles voltarão dos 4 cantos da terra, é quando Jesus, a partir do momento que Jesus ressuscita e abre a porta da oportunidade para eles confessar seus pecados, se arrependerem, receber Jesus, né? Viver uma vida prática do Evangelho, morrer em Cristo e depois ressuscitar, entende? Mas tem um cumprimento literal. Então não podemos olhar para essa frase, eles vão voltar para sua própria terra, aplicando apenas para o Israel da carne. Não dá certo, não fecha a conta. Existem implicações para o Israel espiritual, para nós, porque a sua própria terra é Cristo, entende? Recebeu a Cristo, tem uma nova terra, uma nova Canaã, entende? Uma nova morada, um novo estabelecimento. Estamos voltando, mas não estamos nele ainda, entende? Plenamente. Então, do mesmo modo que Israel da carne vai ter um estabelecimento carnal na terra de Israel durante pelo menos 1000 anos, assim a igreja vai ser estabelecido um reino de reis e sacerdotes celestiais, segundo a ordem de Melquisedeque, mas que esse reino ainda não se cumpriu, porque precisa completar a plenitude dos gentios. Precisa todo Israel de Deus ser selado, ser circuncidado no coração, para que essa mensagem ou esse plano de Deus tenha o seu
o seu ápice, né? Chegue no auge do cumprimento das profecias, dos dois lados, tanto o carnal e o espiritual, eles vão fechar junto, entende? Vão terminar junto. Por isso que tem perseguição para o Israel da carne, né? Porque Jerusalém vai ser cercada, né? Ela vai receber mais uma queda, né? Ela vai ser destruída de novo para ser restaurada novamente. E o Israel espiritual vai ter perseguição para ele também, porque ele está pregando o evangelho, está pregando um reino que vai sobrepor esse reino da terra, né? E o Israel da carne nunca vai aceitar isso, entende? Sempre vai ter guerra, né? E quando eu falo Israel da carne, não estou falando apenas de 12 tribos. Assim como o Israel espiritual foi espalhado por toda a terra, o Israel da carne também está espalhado, inclusive misturado com os ímpios, com filisteus, com midianita, com edomita e tantos outros povos, entende? Estão misturados. Então vai ter o confronto final da batalha do Armagedon, que nada mais é do que o Israel espiritual contra o Israel da carne, né? Falando de exércitos aqui, entende? Mas não é todo o Israel da carne que vai perecer, que vai se levantar contra, entende? Assim como o Israel espiritual, né? Não é todo ele que no tempo do fim vai receber um destaque, entende? Deus vai selecionar alguns, né? Para ser 2 testemunhas, para ser sacerdote. Sacerdote no sentido de reinar, né? Toda a igreja vai reinar, é fato, né? Mas vai ter as hierarquias, entende? Vai ter reis, né? Maiores e reis menores, assim como a gente vê hoje, né? Uma aplicação para o mundo, né? Tem rei, tem presidente que preside em numa nação grande, tem presidente que reside numa nação pequena, né? Entende? Da mesma forma você olha para o mundo espiritual, né? O plano espiritual. Amém, queridos? Esse vídeo fica por aqui, passou acho que de meia hora. E aí eu vou gravar agora uma outra parte, falando de um outro ângulo, né? Esse assunto das duas casas, 2 reinos, né? Divididos, que foram unificados em Cristo, né? Conforme a gente leu aqui, né? Romanos, né? Até o 33, né? Que Paulo falou que entre esse Israel que somos nós, né? Que foi chamado judeus e gentios, né? Se tem judeu, porque está falando de Israel, da casa de Judá. E se tem gentil, porque está falando do reino do norte, casa de Israel. Esses 2 foram chamados, né? Não é todos que vêm, né? Como eu falei no início, né? No mundo inteiro. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Dentre os muitos que são chamados, muitos tropeçam, muitos negam, muitos rejeitam a palavra, muitos desprezam essa mensagem. Por isso não são escolhidos, entende? E o pouco que resta, que foi escolhido, Deus ainda trabalha. De maneira que ele vai passar um pente fino ainda, para afinar mais ainda, para melhorar mais ainda, né? Para entrar em disciplina com ele, para ser bênção mesmo nessa terra. Tá bom, queridos? Então, finalizando aqui, tá? E aí depois da sequência aqui do capítulo, já vai entrar no capítulo 10, né? Numa das partes anteriores eu já falei do capítulo 10 de Romanos, né? Não tem necessidade da gente ler de novo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Até o próximo vídeo aí.